Uau, tempo voa, não é? E a gente chegou no último bloco do programa BH Todo Dia. Mas você vai continuar acompanhando a programação do canal Viver Brasil, não é? Não pode perder, tem várias atrações. E logo depois do nosso programa, você fica com Saúde e Bem-Estar, com o nosso querido Fernando Rocha. Fernando Rocha, manda seu recado, meu jovem! Olá, meu caro Elias Sunshine. Estamos aqui preparando o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, que tem um tema maravilhoso. A gente vai falar sobre a saúde na adolescência. Essa fase da vida tão importante e, na verdade, tão mal entendida pelos pais e até pelos próprios adolescentes. Tem uma médica muito bacana que deu uma definição ótima sobre a adolescência. Uma Ferrari sem freios em uma estrada com muitas curvas. Vamos falar sobre isso, a gente está esperando todo mundo por aqui. Saúde! Muito bom! Eu que tenho uma filha de 13 e outra de 16, Fernando, agora você me pegou, né? Eu tenho que acompanhar mesmo. Muito legal esse tema, para a gente quebrar preconceitos, né, com relação à adolescência. Né? Aquela frase horrível, né? Aborrecência, aquele termo, bobagem isso, né? Inclusive, Nádia, eu queria até puxar um pouco isso, né? Os adolescentes gostam de histórias? Sim, eles gostam de histórias. E eles gostam de epopeias, de ação. Boa. Às vezes eu estou contando uma história e aí eu coloco elementos atuais de personagens que estão no cinema. Que sacada ótima essa sua! Eu tenho filhos mais, que estão mais você vai nos velhos. heróis da Marvel, vai no Harry Potter, De vez vai em no... quando, Harry Que Potter bar- entra na história Na e a gente vai história. levando. Porque Que a gente tem que estratégia. conquistar, porque parece que não é para adolescente, esse negócio é para criança. É. Eu conto para criança, grandes, Claro. pequenas, né? Médias, ou seja, todos nós. Todos Adorei. nós. Hoje é o dia da todas- infância, então é o dia de todos nós. É o dia de todos nós. Quem não Isso. tem uma criança dentro de si não vai escutar dentro da caixinha. Não é? Isso mesmo. Então agora as crianças estão aqui querendo uma história. Ah, boa. Como ontem foi o dia dos narradores e narradoras, contadores e contadoras de histórias, eu vou contar uma história. Bom, nascia o rio, lá no alto da montanha, por entre rochas, saía aquele pequeno veio de água que ia descendo a montanha. E descia apressado. E à medida que descia, aquele jovem rio começava a ficar encorpado, forte, um adolescente, um jovem. E ele foi descendo, e no caminho ele foi encontrando rochas, árvores caídas, terreno arenoso demais. Ele não se detinha. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele tinha um sonho. O sonho dele era chegar no mar. E aquilo mexia tudo dentro dele. Ele não importava a dificuldade. Ele descia. Ele passava por baixo da rocha, pela greta, por todos os lugares. Mas ele descia e ele passava. Até que um dia ele se viu às portas de um grande deserto. Mas ele também não se deteve. Ele juntou todas as suas forças, todas as suas águas e se jogou em cima das areias do deserto. Mas ele não conseguiu passar. Mas também não desistiu e tentou 1, 2, 100 vezes. De repente ele escuta uma voz que dizia assim tu não vais me atravessar. Ele não sabia de onde vinha aquela voz. E que certeza era aquela? O que sabia aquela voz sobre ele? Se jogou mais e mais vezes, até que exausto, a voz falou novamente. Assim, tu não vais me atravessar. E ele disse, como você sabe que não? Eu sou forte. Eu desci a montanha. Eu passei por muitos desafios e obstáculos. Mas assim você não vai. Eu já vi muitos rios como você chegarem às minhas portas. Eu estou aqui há muito, muito, muito tempo. E o rio olhou bem e escutou aquela voz que acendeu algo dentro dele. Então, como eu posso fazer? E a voz disse para ele, você vai ter que se transformar em vapor e subir até o céu, em forma de nuvem. E o vento vai te soprar para o teu sonho.
E aí o rio, ainda com um certo medo, pergunta: como eu sei que serei eu? Como eu sei que ao me transformar em vapor, em nuvem, depois eu serei o mesmo? Que certeza eu posso ter? E a voz do velho deserto disse: você não pode ter certeza, a não ser que você tente. Então, o rio abriu seus longos braços de rio, deixou que o sol fizesse suas águas subirem até o céu, se transformou numa imensa nuvem-rio. E o deserto soprou no ouvido do vento: vento, amigo, leve-o até o seu sonho. E o vento, novamente, prontamente, afinal, aquele era um dos papéis do vento. E aquela imensa nuvem-rio passou por cima do grande, do imenso e antigo deserto. Ele viu coisas que ele jamais havia visto e que jamais poderia ver se estivesse no chão. Ele viu uma civilização diferente, animais diferentes. E daqui a pouco ele olhou para frente. Ele olhou lá para frente, para o grande horizonte azul. Era uma imensidão azul. E aí, seu coração de rio começou a bater muito, mas muito forte. A emoção era tanta que ao chegar em cima daquele imenso azul, ele sabia que tinha encontrado o seu sonho. E ali, de emoção, ele começou a chorar. Chorou nuvens, chorou aquela água toda condensada. Foi ali se transformando em chuva. E aí, enfim, o rio encontrou o seu sonho. Assim eu ouvi, assim eu contei. Maravilhosa história. Flávia, a gente vai imaginando, é uma história que tem imagens o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, a gente se coloca nessa história. Nesse rio que vai crescendo, chega o deserto, a gente imagina. A nuvem, então, é ótima essa, né? Chorar nuvem, né? E se transformar. E a história, né? Você só vai ter certeza se você experimentar. Então, experimente. A gente não sabe o que tem depois da porta, o que tem depois do deserto. Nossa, que história linda, Nádia. E eu Da falei sua de autoria? imagem. Não, essa é uma história da tradição Sufi. O que é a tradição Sufi? É uma tradição que está envolvida com a religião, é uma filosofia. Né? Eu não sou seguidora, Não, mas tranquilo. eu amo as histórias da tradição, são histórias de ensinamento, são filosóficas. Né? E essa se chama A Lenda das Areias, e ela é dessa tradição fantástica. Muito legal. Eu mexi com a coisa da imagem, né? Porque o seu marido é ilustrador. Sim. Não é? Conta essa história aí pra gente. Inclusive, o meu marido, ele que criou essa essa marca? identidade visual do projeto. Nossa, mas ela é muito legal. Linda, né? Eu tenho orgulho dessa Nossa, ela é muito legal. dessa marca, né? Porque dá pra gente viajar, né, nessa imagem, né? Então, o Flávio, ele é ilustrador de livros e publicou recentemente o primeiro livro de autoria e ilustração, com histórias também que contava para os meninos. E ele conta a história de um boneco de papel que ele fez para nossa primeira filha, quando era pequenininha, usando fita crepe. Fita crepe, Vocês falaram de fita Ele crepe? aqui, É o que mais tem. É o que mais tem por aqui, E papel de né? rascunho. Esse boneco ainda existe? Existe o original lá em casa. O original? Foi remendado várias vezes. Mais fita crepe. Quanto mais fita crepe, melhor. É o papelóquio, que é o irmão do Pinóquio. Aí, ó, uma história remete a outra. Tem muito disso, não tem, Nádia? Tem muitas histórias que, digamos assim, se complementam, interagem, né? Sim. E você sabe, né, que as histórias, elas moram no mundo aqui do lado. E elas pedem para ser contadas. Ah, é? É. Olha, que história é essa? História pede para Então, ser contada. Narradores e narradoras de história, a gente tem esse contato com o mundo das histórias, entendeu? E elas chegam perto da gente e elas dizem: me conta. Se você tem ouvidos, você vai escutar. E aí a gente conta. Às vezes você está preparado para contar outra coisa, mas a história vem
Isso. O Nádia, da outra vez que a gente esteve falando aqui, não deu tempo da gente tratar esse assunto, mas eu acho que ele é importante. Tem um mercado de trabalho agora para contador de histórias que são as empresas, não é? Uhum. Como é que é isso? A empresa conta a história dela para os seus colaboradores? Então, Como é que tem funciona? isso, né? Essa é o que, por onde começou. Né? Então, chama storytelling, porque foi sistematizado por um americano. Mas a gente conta histórias. O contador pode ir, escrever a história e contar a história da empresa e tal. Mas eu, pessoalmente, trabalho com uma outra pegada, que é preparar líderes narradores. Tá. Porque Olha. não é para contar a história da empresa, ou construir uma história, ou usar no marketing. Você conta histórias para desenvolver pessoas. Boa, para resolver problemas em conjunto. Melhorar relacionamentos, introduzir uma inovação. O mercado está pedindo isso? Está começando, fora do Brasil tem mais, mas aqui também a gente está começando a ampliar essa atuação. Assim, né? A gente precisa de líderes que contem histórias. E às vezes histórias da sua própria vida e que sejam líderes que inspirem o outro. Boa. E que levem o propósito daquela organização, seja qualquer empresa que for, uma organização do terceiro setor. Tem que saber contar a história. Tem que saber contar a história. Tem uma técnica, é aí que você entra, né? Eu entro nessa preparação desse líder contador, dessa líder contadora de histórias, né? E a gente busca como eu te disse, que a gente tem as crianças dentro da gente, todos nós somos narradores e narradoras de histórias. Todo mundo tem uma boa história. Vocês dois contaram muitas histórias aqui hoje, não foi, Elias? O negócio é a técnica, né? A técnica, a gente vai desenvolvendo, mas o principal é a conexão. Conexão, tá. Por quê? Tem um ditado africano que diz: a história que sai da boca entra nos ouvidos. A história que sai do coração entra no coração. Olha. Então, o narrador, a narradora de histórias, ele tem que acreditar no que ele está contando. Sabe? Tem que ter essa perspectiva para chegar ao outro, porque a gente se conecta. Sim. Tem uma ligação. Eu vou contar uma história para vocês, eu faço um contato visual. Eu quero que vocês escutem a história e o que vocês viram estava passando também na minha cabeça e se transformaram em histórias. Disse, né, isso imagem. aí. Imagem o tempo inteiro. Imagem o tempo inteiro. E as histórias, às vezes, elas não estão só nas caixinhas, né? Então, elas podem estar passeando por aqui também. Podem, elas povoam imaginário, o mundo. Dizem que existe um grande maná de histórias sobre nossas cabeças no mundo inteiro. Por isso que muitas vezes a mesma história é contada em diferentes lugares, com outra roupagem e no mesmo tempo em tempos que não tinha internet e que a carta nem existia. Então, são histórias ancestrais. Essa história da tradição sul, ela não sei nem de que tempo é. É muito, muito, muito antiga. Então, a gente chama história da noite dos tempos, histórias da ancestralidade. E elas só estão aqui entre nós ainda porque falam de dilemas humanos. Boa. Então, elas falam a nossa alma, né? Muito, muito legal. Elas falam para dentro de nós. Eu queria só reforçar um pouco aqui, né, que hoje se fala, outro dia nós tivemos um programa sobre isso, e volta e meia aqui no canal, né, principalmente no Conexão Empresarial, a gente vê a dificuldade de se formar líderes dentro das equipes, né? Esse líder não tem que ser uma pessoa só tecnicamente boa, tem algo a mais, né? Eles chamam muito de habilidades socioemocionais, né? Então eu assim, realmente... eu chamaria a atenção das pessoas, principalmente empresários e empresárias, de que essa pode ser uma estratégia muito boa para formar líderes, viu? Contem histórias. Contem histórias Contem e histórias. saibam contar histórias. Saibam contar, tirem de dentro, isso. né? E para ensinar tem que ter professor e Aí, professora. vamos lá. Ó, estamos falando de história, né? A gente está chegando ao final dessa história de hoje, do BH Todo Dia, e eu queria que vocês deixassem um recado final, né, nesse finalmente aqui do nosso programa. Começando contigo, Guilherme. Eu queria agradecer a oportunidade de conhecer vocês, tá? Foi um prazer enorme. Convidar todos novamente, né? Quinta-feira estreia o filme nos cinemas, Dentro da Caixinha, Segredo de Criança, né? E Contato contigo, redes sociais. Filme Dentro da Caixinha. Filme Dentro né? da Caixinha. Tá. Nos visitem. Tem Instagram? Tem Instagram, tá? YouTube, Facebook. E ficar atento, em abril vai ter oficina, né, com atores mirins. Já estão abertas as inscrições. Combinado. Tá?
Parabéns, viu, Guilherme? Obrigado. Seja bem-vindo sempre, um grande contador de histórias. Né? Em outro Legal. formato, mas contando histórias, né? Exatamente, muito bom. E esse projeto pode virar um documentário. O Quem Guilherme sabe, hein? ajuda Fazendo esses bastante. contatos aqui agora, né? O Flávia, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E vamos para as redes sociais, onde é que a gente encontra vocês? O nosso Instagram é corre.praver. Entrem, visitem. Se vocês não quiserem ser guias, pelo menos divulguem. Respeitem quando vocês virem na rua os coletes. Boa. As pessoas juntas, às vezes correndo juntas. Parabéns. Não é porque elas estão assim, porque elas querem, não. É porque elas precisam de estar juntas com uma cordinha. Então, respeitem. Desviem se vocês Ótimo. estiverem vindo em sentido Muito contrário. bom, Flávia. As pessoas com deficiência visual, a gente tem que tratar todo mundo com igualdade, mas algumas situações requerem adaptações. Então, numa corrida, se tem duas pessoas correndo, né, e uma é deficiente visual, eu que estou em sentido contrário, eu tenho que mudar. Sim. Eu tenho que me adaptar. Então, nos sigam, divulguem e façam a inclusão, porque todos somos capazes e precisamos de nos exercitar, praticar Perfeito. esportes, né? Tá fome com vontade de comer. Exatamente. Obrigado, viu, Flávia? Nádia, mais uma vez, pernambucana, seja sempre bem-vinda ao nosso BH Todo Dia. Obrigado, É um viu? grande prazer vir aqui, encontrar essas pessoas assim, né, maravilhosas, com projetos incríveis, com histórias para contar. E você sempre muito acolhedor, Elias, um bom representante mineiro, não é, minha gente? Muito. Filho de paraibano. Olha, sabia Eu que já a gente tinha comprei- alguma coisa em Já comum. comprei muito filme na mão do seu pai. Foto Severino, nome de nordestino, era meu pai, era paraibano, minha mãe é de Tocantins, vieram morar em Belo No Horizonte. centro de Belo Horizonte, na Isso. galeria na Rua Maravilha. Tupi. Na Rua do ali. Piso, isso aí. Isso É, mesmo. e, Olha. Guilherme, muito obrigado, a família agradece. Histórias de Belo Horizonte. Histórias de Belo Horizonte. Obrigado, Centro de viu, Belo Nádia? Horizonte. Você está nas redes sociais, né? Estou nas redes sociais, Nádia Calabria. Tem também Chico daqui de Acolá, que é um projeto que eu conto histórias do velho Chico, que nasce aqui e deságua acolá. Então a gente foi coletando histórias do velho Chico e a gente conta essas histórias. Boa, o Rio tá? da Integração Nacional. O Rio da Integração Nacional. Tá precisando da gente, né? Claro. Eu Tá acho que fraquinho demais, Você estava contando a bichinho. história do Chico, né? Mas aí ele chegou no deserto, falei, ai, É, quase, viu, gente? Passa por uns podemos lugares deixar. Tomara que não assim, bem chegue nesse desertos. ponto. Tomara que não chegue nesse Não vire ponto. Mas então, a gente Obrigado. tem que dar força a esse rio, hein, gente? Isso. Com Então, certeza. vamos lá. É Chico daqui de Acolá, no Boa. Instagram. Muito legal. Obrigado pela participação, né? Em nome principalmente dos nossos telespectadores e telespectadoras. E a gente vai encerrando o programa de hoje. Só queria mais um detalhe, né? A Flávia falou da inclusão. Eu queria cumprimentar as pessoas que têm síndrome de Down. Né? Hoje também é um dia, né, da luta, né, da visibilidade dessas pessoas. Então, um beijo, um abraço para todos que têm síndrome de Down e que fazem também, né, parte desse mundo de uma forma maravilhosa. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E eu, ó, sobrei.